Então, Exato. tem os 2 perfis. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que avaliar a localização e compreender a evolução natural, a história natural Isso, de crescimento desse hemangioma. Isso é importante para esclarecer a família e para a gente definir se precisa ou não de tratamento, em que tempo de evolução está aquela lesão. E aí a gente entende que mesmo aquelas lesões que surgem como mácula ou que já ao nascimento já tem um aspecto de nódulo, a gente tem sempre que pensar que aquela lesão vai evoluir de forma proliferativa. Então, isso, vai crescer. Como é que a isso. gente espera esse crescimento, Jéssica? Eu digo assim, a gente estava falando das características físicas, né, clínicas da lesão, mas eu acho que o que faz ajudar a gente no diagnóstico é juntar a característica clínica com a evolução, que é Isso. justamente isso que a gente vai falar. Então, a mãe chega para você relatando, parece descrito de livro, a evolução da lesão do bebê. Então, ele vai ter uma fase proliferativa, essa fase proliferativa de aumento da lesão, ela normalmente começa a ocorrer na quarta, quinta semana de vida do recém-nascido e existe um início que é uma fase proliferativa rápida, que esse crescimento chega até 2, 3 meses com um crescimento exponencial. Depois ele continua, essa lesão, ela continua crescendo, mas como se ela tivesse você começasse a fazer um platô, então um crescimento mais lentificado, até chegar por volta de 8 meses, Um até ano. 12 meses, de 1 ano, para depois entrar numa fase que a gente chama de fase de involução. E Isso. aí, tem que ser muito clássico essa história, porque a gente faz muito diagnóstico, do hemangioma pela história clínica e pelo exame físico, a gente não lança mão de tantos exames. Isso. Então tem que bater muito essa história para a gente poder Isso. caracterizar bem. Então, valorizar muito quando a Muito, família chega dizendo que a lesão está crescendo, muito. principalmente para a gente diferenciar outras lesões purpúricas que podem simplesmente ser malformação vascular, que tende a crescer proporcionalmente ao tamanho da criança. O Exato. hemangioma não. O hemangioma nasce com tamanho X e vai dobrando exponencialmente, aumentando nesses primeiros meses de vida. E aí, essa história é extremamente compatível e é suficiente para o diagnóstico clínico, sem Isso. precisar, na maioria das vezes, de exame complementar, né, Jéssica? E aí, esse crescimento aí vai seguir até mais ou menos 12 meses, em média disso, eventualmente passa disso, e a involução tem uma velocidade bem mais lenta do que esse crescimento, né? E Isso. a gente precisa explicar isso, que isso aí vai sendo lento e gradual, às vezes até 5 anos, metade aí dos hemangiomas conseguem evoluir completamente e outros prosseguem um pouco mais à frente. Mas o que a gente precisa entender é que, dependendo do tamanho Isso. inicial e da topografia do hemangioma, Isso. pode ser necessária intervenção importante para a gente resolver e evitar esse dano durante o crescimento. E aí, para ilustrar um pouquinho, a gente trouxe algumas imagens que não é só o tamanho que a gente valoriza, a gente Isso. valoriza muito a Isso. localização anatômica da lesão. Imagina uma lesão que é pequena, de poucos centímetros, como a gente visualiza aqui na tela, quem Isso. está nos acompanhando no YouTube, uma lesão palpebral de pálpebra superior, envolvendo o tarso, aparentemente pequena, né, num bebê de poucos meses. Agora imagina essa lesão proliferando exponencialmente, tendo um peso na abertura palpebral. Então esse bebê pode evoluir com ambliopia, né, uma redução da potencial de luminosidade que atinge a retina e você tem uma repercussão ocular importante para esse bebê. Então aí indicação mandatória Formal. de tratamento, Tratamento. né, que a gente E vai falar. e se a gente perceber essa primeira foto, esse bebê é um RN, quer dizer, ele a pelezinha dele bem fina, e aí é instituído o tratamento já pequenininho assim, a gente não espera crescer para tratar, então a gente já inicia assim. E a principal alteração, oftalmológica desse tipo de lesão é astigmatismo. Também Aí diz que vai, deformando a a córnea. córnea e o bebê evolui assim, a maioria dos bebês que tem esse tipo de hemangioma ocular, assim, bem em pálpebra, evolui com Isso, astigmatismo. também. Somente se for na área central, né, da Central. pálpebra, então a gente Isso, tem toda essa repercussão que a gente precisa prevenir. isso. Outras lesões aqui a gente está Isso. ilustrando, uma lesão aqui pré-auricular de um bebê, que lembra aquele padrão em morango, né, uma Morango. lesãozinha, um Isso. moranguinho até grande, É. mas é um morango de uma hemangioma aparentemente superficial, e outro uma lesão no membro superior direito de um bebê, que aí provavelmente é uma lesão já combinada, né, uma lesão Isso. segmentar, que tem componente superficial e profundo, que aparentemente não tem uma repercussão sobre Isso. movimento, mas pode ter realmente um dano inestético pelo aumento de volume importante durante essa fase de crescimento da lesão. Uma coisa interessante é que a gente classificou, em relação à profundidade, em superficial, profundo e misto combinado,
E essa forma que a gente está mostrando aqui, ele está em relação à extensão e localização, né? Isso, Que a gente tem essa localização segmentar, é como se ele pegasse uma área corporal. Não é exatamente um dermato, mas pega uma área corporal, o antebraço, como está nessa imagem, a parte crânio, pegando fronte, tem região temporal, parietal, região pescoço, essa região de barba aqui, que é muito mandibular, que é muito comum também. isso, E aí a gente também classifica o tipo, a profundidade e também a localização, né, com a isso. extensão. Isso é importante. Aqui a gente também traz outra ilustração do hemangioma nessa área frontal, central da fronte, com aspecto ainda de palidez em parte Isso, da lesão e outra lesão mais eritêmato purpúrica, já denotando o componente proliferativo. Então, ainda a gente vê esse bebê deve ter 1, 2 meses por isso. aí, então está na fase de começar, né, a proliferar, então fase de intervenção, se for possível. A ideia é que a gente corrija e iniba essa proliferação tumoral. Outra ilustração é só para aproveitar quem nos acompanha aí no YouTube, uma lesão na área malar esquerda e outra frontotemporal envolvendo pálpebra esquerda Pálpebra. também. Então, as lesões aqui não são tão nodulares, únicas, são lesões maiores. Então, imagina uma lesão que inicialmente é plana ou tem um certo pouco relevo, se aquilo Isso, vai ganhar um volume muito grande, vai ter repercussão palpebral, vai ter um potencial inestético muito grande nessa fase, inclusive com questionamentos de bullying quando essa criança crescer, isso. a repercussão toda, a Uhum. ansiedade familiar, então vale a pena a gente intervir, Sim, né, Jéssica? sim, demais. E aqui também outra ilustração, para alguns que não entendem o que é uma mácula, eritema, telangiectásica, a gente vê aqui na perna direita ou esquerda? Esquerda. Esquerda, perna esquerda, Uhum. que a gente vê uma mácula rosada com alguns Isso, vasos um pouco proeminentes, mas é uma lesão plana. isso. E pouco mais à frente a gente vê meses depois com uma lesão já tem um componente proliferativo, já é micropapuloso, né? Uma Isso. série de lesões indicando o seu crescimento. Né? Então é importante a gente caracterizar bem esse tipo de perfil. Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero você lá.